Então, eu fiz questão de vir aqui falar com vocês, porque, primeiro que esses projetos sempre são de grande interesse para mim, né? Eu trabalho, como a Alina falou, com planejamento, é, tento fazer o diálogo dentro das políticas públicas, então sempre esse contato, tanto com diretamente, né, com a concepção das políticas e quem está na ponta tocando elas, para mim é sempre muito rico, né? Então sempre que eu tenho essa oportunidade, eu estou junto desses projetos e aprendo muito. Então, para mim, também é um baita prazer estar aqui falando com vocês, né? Nesse projeto enorme, né, que vocês estão tendo contato agora com essas aulas, com todo o material e etc., né? Eu e o Thiago Sugimoto, que é o parceiro desse manual que a gente fez, né, da gestão, de pensar a gestão um pouco, a gente ficou com a incumbência, então, de refletir sobre a formulação de indicadores, né, desafios para a operacionalização do uso de indicadores, para a gente ter alguns parâmetros de monitoramento, avaliação e acompanhamento, né, da implementação da linha de cuidado, né? Então, eu acho que a primeira coisa, né, que eu gostaria de ressaltar é justamente esse processo para formular esses instrumentos que eu vou apresentar e os indicadores, né, que a gente contou com participação dos municípios, a gente discutiu bastante na secretaria também, tentando aí tornar essas possibilidades de planejamento mais efetivas, mais vivas, né? Então, a minha apresentação, eu espero que não seja maçante, né? Eu tento nunca fazer uma coisa muito academicista. A gente acaba, um mal quase que de origem, né? A gente faz isso, mas eu tentei não focar tanto nessa discussão, mas passar por algumas questões que eu acho importante para a gente pensar a operacionalização de colocar a linha de cuidado de pé e de avaliar, monitorar e etc., esses processos, né? Então, a apresentação, ela está dividida em 6 tópicos, né? Eu espero falar não mais que 1 hora. Já digo que eu tenho aqui, eu consigo ver o chat, então se vocês forem fazendo comentários e etc., eu consigo interagir com vocês aqui, mas depois eu espero que a gente tenha um espaço também de diálogo, que eu acho que é isso que faz a coisa andar de fato, avançar. Então, são 6 tópicos, né, como eu dizia. Primeiro, eu queria dar alguns aspectos conceituais, né, do que estava muito em linhas gerais, o que está por trás da nossa proposta, né, de toda a equipe do IPADES em conjunto com os municípios que a Caju citou, né, principalmente Vinhedos e Valinhos, e a secretaria, o que está por trás dessa ideia, né, como a gente pensa o processo de planejamento, monitoramento e avaliação, apresentar um pouquinho dos instrumentos que a gente escolheu para abordar a formulação dos indicadores, né, a origem dos dados e etc. Falar um pouquinho por que é importante a gente formular esses indicadores, né, para que eles servem e para que eles não servem. Então, a gente tem que ter muito claro esses 2 elementos, né? Então, o que um indicador ele dá para a gente, então as questões muito positivas da utilização e formulação desses indicadores, mas também os limites, né? Porque, como a Alina falou, aí a gente vai ver, né, esses indicadores, eles não podem, né, obviamente, isso para vocês é muito claro, mas nem sempre para o público em geral é claro, né? Mas o uso desses indicadores, de forma alguma, substitui o pensar, rever, planejar, criticar e entender a complexidade de uma política pública, né? Então, um pouco essa ideia de para que servem os indicadores e quais esses limites. Depois eu vou apresentar para vocês também os indicadores da linha de cuidado. Então, objetivamente, qual o formato final que a gente chegou, um elemento, né, que é uma inter-relação entre os instrumentos
e os indicadores, que é o que a gente chama de quadro de gestão, é o meu. Brasílio, é o meu, são meus filhos que estão aqui, eu não consigo, não tenho porta no escritório, então vocês vão ouvir eventualmente bebês chorando um tempinho, tá bom? Eu peço desculpas, mas nessa vida, agora já não tem mais pandemia, né? Mas remota, de estar em casa, a gente acaba passando por isso. Mas apresentados os indicadores, os instrumentos, então a gente faz essa inter-relação com uma proposta que vem muito dessa demanda, né, que os municípios trouxeram, né, e das equipes multiprofissionais que trouxeram, que é a necessidade, né, para esse plano, digamos, dar certo, que é a necessidade de engajamento da gestão. Então, a gente, a partir disso, pensou o que a gente chamou de um quadro de gestão, que também coloca indicadores e metas e etc., também para a gestão, né? Então é meio que um compromisso, né? De não só a ponta estar preocupada com a aplicação de questionário, de compilação de dados e etc., mas que a gestão também se comprometa em dar condições para que isso aconteça. E no final eu vou pontuar 3 aspectos que eu acho desafiadores para a implementação desse processo, né? Então vamos lá. Para começar, né, o que eu gostaria de ressaltar, né, que a ideia do planejamento, né, ela vem mudando bastante ao longo dos anos, né, em geral parece uma coisa fácil, né, racionalizar algumas coisas, organizar, fazer um cronograma e tal, mas tem sido cada vez mais discutido na literatura sobre o planejamento, né, de que é uma coisa que, isso é a minha tradução livre, né, que parece fácil, mas é difícil, né. Por quê? Porque, historicamente, né, o planejamento se focou muito na ideia da formulação de um plano, né? Então, é como se tivesse os tecnocratas, né, no caso a gente do IPADES, uma parte da secretaria, algumas pessoas e tal, que pensassem um plano iluminado e esse plano fosse, se ele fosse bom o suficiente, ele seria automaticamente implementado. Né? E a análise, a avaliação e o estudo das políticas públicas tem mostrado, né, que a visão integral do planejamento ela não pode focar só nesse plano. Né? Então, o estabelecimento do diálogo, né, e da contínua revisão é que vai fazer com que um dos aspectos mais importantes do planejamento seja não o processo de pensar o plano necessariamente, mas a implementação. E para vocês, eu imagino que isso é muito claro, né? Muito comum e corrente. Vocês sabem disso até muito mais do que a gente, né? No sentido de que vocês falam, lá vem o pessoal com mais um monte de blá, 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 e que não vai dar em nada, né? Então, o nosso desafio é se convencer vocês, convencer a sociedade em geral, os gestores, de que é necessário empreender tempo, esforço para colocar um plano e a linha de cuidado, né, efetivamente para funcionar. Então, essa implementação a gente considera um dos pontos nevrálgicos do planejamento e uma das partes mais difíceis também de se pensar esse processo, né? Então, de certa maneira, né, o que resume isso? A gente pode dizer que é um texto do Oliveira que ele faz, fazendo uma análise crítica do planejamento, que ele fala, né? O planejamento, então, vai ser um resultado de um processo de planejamento, incluindo a sua implementação, que tem que ser visto como uma série de eventos aparentemente simples, mas que dependem de uma cadeia complexa de interações recíprocas para que se obtenha o resultado esperado. E muitas vezes essa cadeia não pode ser prevista ou controlada. Né? Então, a ideia de que o planejamento ele não é ele não é algo que começa no plano e acaba na implementação, mas ele é um contínuo entre plano, implementação, monitoramento e avaliação que estão o tempo inteiro dialogando, né? Então, esse plano inicial muda, o processo de avaliação muda, o monitoramento aperfeiçoa, né? Isso, então, a ideia é que quem vai tocar, né, de fato, a implementação da linha de cuidado tenha esse olhar dinâmico para isso. E os indicadores, querendo ou não,
né, eles vão ajudar nisso, né, eles vão mostrar gargalos, eles vão mostrar o que está melhor ou pior e, de certa maneira, mostrar também se eles são efetivos ou não, né? Se é necessário ajustar esses indicadores, enfim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? E para as políticas públicas, né, principalmente, esse planejamento que se desdobra na implementação, no monitoramento, no processo dinâmico, né, que acolhe o embate de ideias, o contraditório, né, ou seja, também é um processo que precisa, né, dessa relação entre crítica e efetivação, né? Por que eu estou dizendo isso? Parece uma coisa distante, mas não. Eu estou dizendo isso porque o engajamento dos trabalhadores e trabalhadoras que vão estar efetivamente trabalhando na linha de cuidado precisa ser escutado para aprimorar esse processo de planejamento. Então, ele vai continuamente definir objetivos plausíveis e claros, com resultados esperados. Esse processo vai tentar identificar esses indicadores que seriam relevantes, né, e que possam ser obtidos a um custo razoável. A gente vai falar sobre isso, né, como um desafio a obtenção de informação. E o que ficou muito claro também no nosso processo, né, de pensar essa linha de cuidado e especificamente os indicadores, de que era necessário também um comprometimento bastante grande da gestão, né? E isso leva a questões da continuidade, dos embates políticos, das ideias, dos interesses, mas que então isso, né, a combinação desse planejamento, de certa forma, que se retroalimenta, é aquilo que daria, de fato, vida, né, como a Alina falou, a implementação e a linha de cuidado e efetivamente chegar a um serviço mais adequado, né? E o que os indicadores, como que os indicadores entram nisso, né? Os indicadores, eles servem para produzir informação, para verificar se esses objetivos e metas estão sendo atingidos. Então, a gente tem indicadores que dizem para a gente se, de fato, essa linha de cuidado está sendo colocada em prática, né? Quais são, como eu falei, os pontos falhos e etc. E isso significa monitorar o acompanhamento contínuo dos objetivos e metas da implementação de linha de cuidado, e avaliar também isso. Ou seja, os indicadores, eles não pretendem falar qual é a melhor, como lidar melhor com a depressão, ou se um serviço ele é bom ou ruim, mas para onde essas coisas estão caminhando, né? Por exemplo, se os casos estão sendo ou não compartilhados, não vai dizer se o compartilhamento é adequado ou não, se os profissionais estão fazendo isso de forma adequada ou não, que isso vai do âmbito da liberdade dos profissionais de achar a melhor forma, né, de cuidar daquilo que é necessário, mas a avaliação, ela tem um caráter menos, que geralmente é associado, né, menos punitivista, né, no sentido de você cumpre ou não, e mais no sentido de se aquilo que está sendo feito dá ou não resultados e como a gente pode aprimorar esse processo. Então, para isso que eu falei, né, de forma ainda bastante abstrata, né, se desdobrou, no caso da linha de cuidado, em 2 instrumentos principais, e o quadro de gestão também é um instrumento que está relacionado aos indicadores, mas 2 instrumentos que a gente achou que seriam interessantes, né? Eu já te passo a palavra, Valéria, que seria a questão da integralidade do cuidado, e que se desdobrou... você baixou a mão. Tudo bem, não tem problema, Valéria. Da integralidade do cuidado, que se desdobra no que a gente está chamando de questionário socioeconômico de vulnerabilidade social, e
no PHQ-9, que é um instrumento que vai ser mais discutido na próxima aula com o Bruno e com o Rodrigo, que é um instrumento de triagem sobre possíveis casos de depressão, com uma gradação de gravidade desses casos, né? A ideia aqui não é elaborar a partir de um questionário simplificado diagnóstico, mas é conseguir fazer uma triagem para que, principalmente a unidade básica, tenha condições de acompanhar possíveis casos de depressão. E eu vou falar um pouco sobre isso. Começando pela questão da vulnerabilidade, dos riscos e das inter-relações entre esses elementos e a linha de cuidado, né? A gente parte do princípio, né, que a vulnerabilidade, a identificação e o reconhecimento da vulnerabilidade socioeconômica, social, ela contribui para que a gente identifique indivíduos, famílias e comunidades, né, que, tendo menos ativos de várias naturezas, né, e incapacidade de diversificar suas estratégias de vida, sobrevivência, etc., vão estar expostas a níveis mais elevados de risco, conforme mudanças nesses níveis sociais, políticos e econômicos, e etc., né? Então, a ideia de que a vulnerabilidade, ela não tem embora ela tenha uma correlação positiva com muitos problemas sociais, econômicos, psíquicos, psicológicos e etc. Vocês me perdoem se eu usar a terminologia da área da saúde mental de forma equivocada. A Alina e a Caju estão aí para me ajudar nisso, porque, como vocês sabem, eu sou uma economista, porém legal, né? Mas ainda assim uma economista. Mas a ideia de que a vulnerabilidade não é que ela necessariamente signifique alguma coisa. Essa correlação positiva como se fosse uma consequência lógica, necessariamente, mas a vulnerabilidade tende a aumentar o risco e a amplificar as questões ligadas à depressão e outras, né? Aqui a gente está trabalhando com a depressão. Então, a gente entende essa vulnerabilidade como algo multidimensional. E aí, isso justifica a nossa escolha de montagem desse questionário da vulnerabilidade, né? Que seria, pelo menos, quatro condições, né? A renda e a precariedade do trabalho, as condições de moradia e do seu entorno, né? As características familiares e o perfil sociodemográfico. Esses 4 elementos que a gente está chamando de um olhar multidimensional para a vulnerabilidade social, eles mostram, né, que tem, né, na pesquisa bibliográfica que a gente fez sobre depressão e vulnerabilidade, que tem essa correlação positiva. Então, é fato que pessoas ou grupos de pessoas mais vulneráveis tendem a ter quadros depressivos mais graves, ou que esses elementos tendem a somar e multiplicar os quadros depressivos, né? O perfil dos usuários, né, que entram na linha de cuidado é importante. A literatura também mostra que grupos sociais têm necessidade de pensar recortes específicos. Então, por exemplo, gestantes, relação com as questões de gênero, de raça. Então, eu acho que tem um microfone aberto, gente. Já fechei. Eu estou ouvindo um eco. Eu estou cuidando aqui. Valeu. Então, por exemplo, né, o perfil ele vai importar para o direcionamento da linha de cuidado, né? Então, gênero, raça, pobreza, e isso não só permite que se tenha um quadro um pouco mais amplo, né, relacionado às questões de saúde, mas também permite que a nossa linha de cuidado, digamos,
tenha interação com outros serviços, principalmente os serviços sociais. Então, por exemplo, os serviços de assistência social, Ministério Público. Então, uma pessoa que declara que está... e isso foi um debate bem grande, gente, também, de como que a gente ia abordar isso num questionário, né? Mas como que uma pessoa que está em situação de violência, ela pode ser encaminhada para outros serviços que não só aqueles da UBS, né? Da saúde especificamente, né? Então, a ideia de que a integralidade, ela extrapola esses serviços de saúde, podem se relacionar e devem se relacionar com outros serviços e outras políticas públicas, né? Então, a vulnerabilidade, como eu falei, tem esses efeitos que interagem e são multiplicadores da depressão, né? Então, essa ideia, né, de que a vulnerabilidade pode multiplicar as consequências dessa condição, digamos, né? Então, a gente estruturou, né, um questionário que a gente está chamando de vulnerabilidade, que ele tem o objetivo de ampliar esse olhar sobre a integralidade do cuidado, como eu dizia, traçar um perfil e classificar o grau de vulnerabilidade da população que apresenta um possível quadro, né, de depressão, e conectar a linha de cuidado que a gente está trabalhando mais diretamente aos direitos e serviços sociais que podem incidir sobre os desfechos, inclusive clínicos e etc. Então, a ideia é que esse instrumento seja aplicado na UBS, quando possível, né? Quando essa implementação, a gente vai ver que isso faz parte, inclusive, da gestão, né? Quando essa implementação é possível, e principalmente na população, e a gente vai ver, eu vou falar um pouquinho mais para frente, cuja o outro instrumento detecta um quadro depressivo, né? Então, é um questionário que não necessariamente ele é aplicado em todo mundo, mas quando aquele tracking aponta um possível quadro de depressão, o questionário socioeconômico entra para tentar, de vulnerabilidade entra para tentar complementar esse olhar, né? E também é um instrumento que pode ser aplicado, pode ser usado. A gente viu que vários serviços da especialidade já têm os seus próprios e etc., né? A gente tentou, nessa discussão, sintetizar um pouco e colocar um instrumento também para aqueles, para a especialidade que não necessariamente já tem esse instrumento, ou para comparar com um instrumento, para utilizar esse como base, enfim, para aprimorar os que já existem, né? Então, esse é um pouco o olhar sobre o questionário de vulnerabilidade, né? Como eu falei, a gente dividiu, a gente tem dois grandes grupos de informação, uma que é o perfil do usuário. Então, várias informações dessa, gente, eu quero ressaltar que elas já estão presentes, a unidade básica, a especialidade já tem, etc., mas era uma forma de sintetizar isso em um único instrumento também, né? Então, o perfil de usuário, a gente vai ver, eu vou passar muito em linhas gerais, isso está no material para vocês, eu vou passar em linhas gerais, pergunta por pergunta, assim, para a gente dar uma olhada geral. Depois, se a gente quiser no debate, volta a falar sobre isso, né? Mas, primeiro, traçar esse perfil, né? E, segundo, compor um grau de vulnerabilidade, aí sim uma medida, né? Um número, que se você pontua no questionário, isso está explicado também no material, se você pontua em um determinado número de pontos que você faz a partir do questionário, você vê se aquela pessoa aquele usuário é pouco vulnerável, vulnerável ou muito vulnerável. E aí a gente já tem também uma ideia do que a gente está lidando, né? Então, essas dimensões a gente divide em condições de moradia, características familiares e renda e trabalho. Então, por exemplo, o perfil do usuário, e assim está no material, né? Lá vocês encontram isso bem detalhado. Eu não sei se está dando para ver direito, aqui para mim ficou um pouco distorcido, mas depois vocês abrem lá, eu não vou passar pergunta por pergunta, senão a gente vai ficar
aqui até amanhã, vai dar conta de gênero, cor, das doenças crônicas não transmissíveis, então, diabetes, hipertensão, doença pulmonar, se a pessoa teve ou não teve câncer, gravidez, se a pessoa é grávida ou puérpera, transtorno de uso de álcool, com algumas subperguntas, né? A questão do cigarro também. Então, a partir dessa discussão com os municípios e com a secretaria, a gente chegou naquilo que seria um perfil, mais ou menos, que daria uma resposta à ideia de integralidade do cuidado, né? Então, a pessoa, ela tem ela tem um possível quadro depressivo que vai ser diagnosticado de fato pelo especialista, enfim, por quem faz isso nos serviços, e ela por exemplo, hipertensa, né? Por quê? Porque a gente viu também que existe uma sobreposição muito grande na literatura, né? O pessoal da área, uma sobreposição muito grande entre a depressão e essas doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, a gente consegue aqui ter um instrumento que permita um olhar mais amplo sobre a integralidade do cuidado, né? Depois a gente entra no questionário das dimensões, né? Então, a gente vai ter condições de vida e moradia, então, número de moradores por cômodo, por exemplo, aquela pessoa, como é que é a vida dela, como é que é a possibilidade de privacidade, né? Ela tem abastecimento de água adequado, esgoto, ela demora mais de 1 hora para chegar no trabalho. Então, isso, por exemplo, nos municípios que a gente trabalhou, não era uma questão muito grande, porque eram municípios pequenos, né? Vinhedo e Valinho. Mas, por exemplo, em municípios metropolitanos, que eu já vi aí que tem pessoas que são, por exemplo, meus vizinhos aqui da região metropolitana de São Paulo, isso é uma questão, né? Se a pessoa gasta 4 horas por dia, 5 horas para ir e voltar do trabalho, né? Como que isso impacta na vida dela, né? Isso é uma questão que pode estar contribuindo para digamos, um efeito multiplicador de uma depressão e etc., né? Você se sente seguro em casa e no entorno da sua casa, né? Você tem acesso a atividades de lazer e com isso também já se pode entender um pouco mais quem é esse usuário, né? Características familiares, condições que amplificam que estão descritas na literatura de amplificação da vulnerabilidade, né? Se o responsável pelo domicílio é a mulher, se o responsável é muito jovem, então quanto mais jovem, a tendência de vulnerabilidade é maior, número de dependentes idosos. Então, todas essas perguntas vão pontuando, né? E no final, essa soma de pontos dá aquele quadro de níveis, digamos, de vulnerabilidade. Eu não quero passar tudo, senão, como eu falei, a gente vai ficar muito tempo aqui. Renda e trabalho, né? Qual é a renda? Recebe programa de transferência de renda? Tem ocupação formal e informal, né? São todos elementos que Rosan Irene, ele tá naquele material. Depois a gente pode abrir rapidinho o material e vocês veem, né? Aqui vai ter lá no material, só para vocês saberem, a pergunta em forma de questionário mesmo, a pergunta e a pontuação, e depois embaixo vai ter esse quadro que descreve o que essa pergunta está tentando fazer, né? O que ela está tentando captar. Então, isso ajuda tanto o aplicador, mas quem vai fazer a leitura dessas informações, né? O que elas podem dar para a gente, né? Então, só para finalizar a ideia do questionário socioeconômico, né? Isso a gente entende, né? E a gente partiu do princípio de que é uma dificuldade tanto a aplicação quanto a compilação de informações, mas a gente colocou isso como instrumento para induzir, né? A ideia de indução das práticas de se fazer esse tipo de pergunta
ou na unidade básica ou na especialidade, né? Então, um pouco, isso daria um quadro geral, né, daquele usuário de si, de como ele se relaciona, né, com as questões de vulnerabilidade e, portanto, se ele tem um risco aumentado. O PHQ-9, né, que é o nosso questionário de rastreamento de possíveis casos de depressão, ele tem o objetivo, e aí isso vai ser bastante, o Rodrigo e o Bruno vão trabalhar sobre isso, vocês podem encher eles de perguntas, né? Eu sei que é bastante polêmico, inclusive, instrumentos que pretendem detectar ou conferir gradação, né, para os quadros de depressão, mas isso é só uma ideia de ter uma primeira aproximação de triagem para que as unidades básicas se preocupem cada vez mais com a questão da depressão, porque não necessariamente, isso foi uma outra coisa que a gente viu em contato com os municípios e com a própria secretaria, que não necessariamente as unidades básicas têm especialistas, né? Tem psiquiatra e etc. Então, a ideia é que com isso, a questão da depressão entrasse com mais objetividade, né, nas unidades básicas e que, portanto, pudesse identificar e fazer os desfechos necessários conforme a linha de cuidado que vocês vão olhar com mais detalhes no próximo encontro, né? Então, o objetivo desse instrumento é realizar uma triagem para rastrear possíveis casos de depressão. Então, isso tem que ficar muito... Eu estou repetindo, né? Estou sendo repetitiva, mas isso é importante de dizer, né? Que não é diagnóstico, não se configura diagnóstico, mas uma triagem de possíveis casos que precisam ser olhados, né? Porque nem sempre a gente tem em todos os lugares profissionais treinados para fazer isso, né? E auxiliar no planejamento e elaboração dos indicadores na atenção básica e no planejamento e monitoramento da linha de cuidado, né? Então, esse questionário também, ele faz uma soma, né? Então, as perguntas são feitas, né? Se a pessoa que está respondendo, ela pode fazer ela mesma, né? Ou alguém pode aplicar, então pode ter alguém fazendo as perguntas e marcando as respostas, ou ela recebe um papel ou qualquer coisa e marca ali. Então, isso tem uma pontuação cuja soma também vai resultar em um possível caso de depressão leve, depressão moderada para grave e depressão grave, né? Então, é uma ideia assim, de ser uma primeira abordagem, né? Então, a pessoa vai responder, né? Se ela... de 0 a 3, né? Então, ela tem 4 graus de resposta, né? Você tem pouco interesse por fazer e prazer em fazer coisas, né? Você se sente para baixo, deprimido ou sem perspectiva? Você tem problema com sono, em permanecer dormindo, ou você está dormindo demais? Você se sente cansado, falta de apetite ou comer demais? Você se sente mal consigo mesma? Você tem dificuldade de se concentrar nas coisas? Você tem lentidão para se movimentar, falar? Você pensa em se ferir e etc. Então, se você tiver uma pontuação muito alta, né, e aí você tem que ter um desfecho conforme a linha de cuidado. Se você tem uma pontuação baixa, você pode ter outro desfecho. Então, aquela pessoa não sabe necessariamente que está com um quadro depressivo, mas a triagem mostrou que ela pode ter um quadro depressivo leve. Ela vai... como é que vai se lidar com isso, né? Esse município tem ofertas não medicamentosas? Não, é mais medicamentoso? Para quem que ela tem que itinerário ela vai seguir naquela linha de cuidado um pouco que o Thiago Trapé apresentou no último encontro, né? Então, a ideia disso é fazer essa triagem para
começar o processo de entrada na linha de cuidado e ter esses possíveis desfechos. E aí, a partir disso, né, a gente construiu, principalmente a partir desses instrumentos, a gente construiu alguns indicadores, né, que vão ajudar nesse processo de implementação da linha de cuidado, monitoramento e avaliação. Então, o que a gente entende como indicador, né? O indicador social, ele vai ser uma medida quantitativa, né? Então, é uma simplificação, né? Que operacionaliza um conceito social abstrato, então, algo que a gente está discutindo, pensando e etc., e que não pode prescindir de significado social e nem se operacionalizar por si mesmo, né? Ou seja, é um número que significa alguma coisa, mas que não significa tudo, né? Então, ele sintetiza, e com isso ele também simplifica coisas, né? Mas que dizem alguns rumos que a gente está tomando em determinada política, né? E, portanto, a escolha das variáveis que a gente vai usar para fazer esses indicadores vem de um processo interpretativo de uma realidade que a gente entende que é complexa, né? E que nunca vai ser, desculpa, inteiramente objetivada em uma medida, né? Então, esses indicadores, eles são importantes, porém insuficientes para a leitura dos problemas e suas soluções, né? Então, é como se o indicador fosse um instrumento, né? Ele não é um fim em si mesmo. Ele não existe sem uma interpretação do que são os fenômenos que estão sendo captados por ele, né? Então, é por isso que a própria formulação dos indicadores é algo dinâmico, né? Que a gente vai vendo no processo de planejar e implementar aqueles que são mais ou menos efetivos para ajudar a gente na melhoria dos serviços, né? No cumprimento das nossas metas e objetivos, né? Então, a gente tem como objetivo, né, na proposição desses indicadores, subsidiar a formulação e o acompanhamento dos planos de atuação das políticas públicas, especificamente da linha de cuidado, avaliar o impacto e a necessidade de focalização, eventualmente. Então, vocês vão ver que a gente tem, por exemplo, indicadores que tentam mostrar no tempo, né, a coleta das informações, vão mostrar para o gestor no tempo se possivelmente aquela unidade de saúde, né, ou aquele município enfrenta mais casos de depressão leve ou mais casos de depressão grave. Então, que equipamentos, que políticas a gente vai poder formular a partir disso, né? O que está faltando? A gente precisa demandar mais leito psiquiátrico no município? Então, isso tende a ajudar no planejamento, inclusive na demanda, né, para a gestão, especificamente, daquilo que é necessário, né? Também busca criar informações que permitam detectar as carências, né, e a priorização de necessidades de recursos que são limitados. Então, o questionário, a Isabela perguntou, né, sobre qual momento do cuidado esse questionário devia ser aplicado. O PHQ-9, a ideia é que ele seja aplicado praticamente, o ideal, o nosso, como é que fala? O nosso sonho é que ele fosse aplicado a todo mundo que desse entrada a uma unidade básica de saúde, porque ele é muito rápido, né? A gente fez alguns testes, ele demora muito pouco tempo para ser aplicado, a pessoa pode responder ela mesma o questionário. É claro que a compilação dessas informações é algo que não é trivial, mas, mesmo assim, né, se o município não for fazer um banco de dados super robusto e etc., serve para ali na hora de que está medindo a febre, a pressão e etc., né, serve para ver se seria o caso de avaliar a questão da depressão, né? Então,
o ideal seria ele ser aplicado em todos os usuários que dão entrada numa unidade básica de saúde, mesmo aqueles que não se queixam, porque a ideia é que ele consiga, inclusive, fazer essa triagem para aquelas pessoas que não necessariamente entendem ou sabem que elas estão com alguns desses graus de depressão. Né? Mas, para mais detalhes, Isabela, você pode, na próxima aula, você pode tratar isso especificamente com o Bruno e com o Rodrigo, né? Que eles vão... O Bruno, eu não sei se o Bruno já esteve aqui e o Rodrigo já tiveram? Vocês já tiveram... O Rodrigo é psiquiatra, o Rodrigo é psiquiatra e o Bruno também é psicólogo, e eles dão detalhes técnicos sobre isso, né? Eu não sei se deu para... Se eu respondi, Isabela, comenta aqui no chat que qualquer coisa depois a gente volta nisso. Isso está descrito no manual também, tá? Que a ideia é que seja aplicado nas unidades básicas. O que a gente viu, né, nos municípios é que muitas vezes as unidades básicas não têm nenhuma forma de aproximação desse tema, né, que é muito difícil isso entrar porque tem pouco médico, ou porque... enfim, precisa de especialista e etc. Os indicadores também, eles pressupõem a existência de uma base de dados, né? Então, isso é um baita desafio que a gente coloca no quadro de gestão como algo importante, né? Eles têm essa necessidade de comparação, né? Com metas existentes ou eventualmente com critérios legais, né, que não necessariamente é o caso da linha de cuidado, mas se adaptar a mudanças normativas que são demandadas, por exemplo, do Ministério, ou qualquer coisa assim. Eles têm que entender que tipo de informação é transmitida, tem que se pensar no custo de implementação disso, então por isso que é algo que só vai fazer sentido quando as gestões municipais, em parceria com a Secretaria de Estado, efetivamente se engajarem, né, nesse processo. E tem uma outra característica que é importante da formulação dos indicadores, que é essa possibilidade de atualização contínua, né? Porque os questionários, eles dão esse panorama do usuário, né? Mas para a gente produzir informações para o planejamento e, portanto, para secretarias dos municípios ou do Estado terem um subsídio para falar, não, a gente precisa ir por esse caminho, esse é o ponto, isso é um gargalo da linha de cuidado, esse não é, a gente precisa de periodicidade dessas informações, né? Isso está descrito com mais detalhes no manual, né? Mas é importante dizer porque é isso que vai dar elementos para a gente olhar, para ter uma visão, digamos, global, geral, sobre a linha de cuidado. E no caso específico, né, dos indicadores que a gente formulou, a gente teve uma metodologia, que eu vou passar muito rapidamente aqui, né, que passou por uma proposta metodológica de discussão e planejamento a partir de nós, da equipe técnica do IPADES, com os municípios e a SES. Então, a gente fez uma árvore de problemas, quais seriam os problemas da rede, da implementação e etc. A gente discutiu com os municípios, a gente voltou para a pesquisa bibliográfica para fazer essas interrelações entre vulnerabilidade, qual era o melhor instrumento, o que estava sendo descrito na literatura, que instrumentos que a gente poderia ter para fazer esse processo. Aí a gente propôs os instrumentos, né, e validou esses instrumentos com os municípios e com a secretaria, né? E a gente validou isso, é importante dizer também, a partir de 2 princípios gerais, né? Sempre uma tentativa de avaliação interdisciplinar, então, nunca exclusivamente com um profissional, né, de uma determinada característica,
e com essa necessidade de engajamento da gestão, né? Então, é como se a gente tentasse, né? A gente tentou nesse processo ampliar o máximo possível, inclusive as críticas sobre os instrumentos que a gente estava propondo para deixar ele mais redondo no final. Então, os quatro grupos de indicadores que a gente propôs foram o fluxo do usuário. Então, isso tenta mostrar se o desfecho o cara entra, o modo de dizer, a pessoa, o usuário entra na unidade básica, ele faz aquele questionário PHQ-9, e a gente quer saber se o desfecho, né, dentro da linha de cuidado foi adequado ou não, né? No segundo, da integralidade do cuidado, a gente tenta relacionar as doenças crônicas não transmissíveis com a linha de cuidado também, né? Se a especialidade, se o usuário vai da UBS para a especialidade, por exemplo, com as informações necessárias sobre se ele tem ou não diabetes, tem ou não hipertensão, para ver se essas coisas precisam ser tratadas junto ou não. Em terceiro lugar, né, o aspecto de planejamento e vigilância. Então, como que essas informações ajudam a montagem de infraestrutura, de serviços para a gestão. E, por fim, algo que apareceu também e que foi importante, que é o monitoramento da oferta medicamentosa, né? A ideia de que a gente precisava monitorar isso, né? Ele não tem esses indicadores não têm o intuito de dizer se é bom, se é ruim, quanto que tem que ser ou quanto que não tem que ser, mas de monitorar isso, inclusive para tentar sempre complementar ou, quando possível, fazer ofertas não medicamentosas, porque foi uma coisa que apareceu como recorrente, né? Medicamento, e outras ofertas não são possíveis. Então, no fluxo do usuário, a gente vê os casos leves, moderados e graves por desfecho. Então, quantos casos leves tiveram o desfecho correto segundo os princípios da linha de cuidado? Quantos casos moderados tiveram desfecho correto segundo a linha de cuidado, né? E graves, e assim por diante. Os indicadores de integralidade de cuidado, né, eles estão olhando, como eu falei, para a simultaneidade entre doenças crônicas não transmissíveis e a depressão. Então, quantos usuários com doença crônica, com alguma doença crônica, sobre o total de usuários diagnosticados com depressão na unidade, e se há compartilhamento ou não de informação entre atenção básica e especialidade. O que isso quer dizer, né? Que quando os encaminhamentos acontecem, né, para a especialidade, a ideia é que dentro da linha de cuidado, as informações que estão no PHQ-9 e no questionário socioeconômico de vulnerabilidade sejam compartilhadas, né? Então, que a pessoa vá para a especialidade com um anexo, digamos, no prontuário médico, para que, quando chegue na especialidade, a especialidade tenha mapeado, digamos, as condições socioeconômicas e de saúde daquela pessoa, né? Planejamento e vigilância seria o número de possíveis casos moderados detectados pelo PHQ-9 sobre o total de atendimentos na UBS, o número de graves e o número de casos profundos, né? Que um pouco eles dizem para a gente o que está acontecendo com aquela população, né? E se no mundo ideal a gente consegue implementar isso em todas as unidades básicas do município, a gente tem um mapeamento mais preciso, né, das condições do quadro sobre a depressão nesse município. Então, onde que a prefeitura tem que aumentar, por exemplo, né, essas ofertas de serviço e etc. Né? E o olhar sobre a oferta medicamentosa. Né? Então, o número de usuários que usam essa oferta medicamentosa para depressão sobre o total de usuários diagnosticados com depressão,
número de usuários, que a gente sabe que vai ser alto, né? Mas a ideia é a gente conseguir acompanhar se isso vai subir ou descer, né? Conforme o passar do tempo e conforme a implementação da linha de cuidado, né? Se ela ajuda a reduzir ou não a oferta medicamentosa. Número de usuários que usam alguma oferta não medicamentosa para tratamento da depressão, sobre o total de usuários diagnosticados com depressão, ou seja, né, se está aumentando essas ofertas não medicamentosas, e aí a gente tem, depois, na próxima aula, vocês podem perguntar para o Bruno e para o Rodrigo também as características dessas ofertas, lá quando está descrita, né, no material que está descrito a linha de cuidado, o caminho, né, o itinerário dessas pessoas vai ter algumas sugestões, né, do que seriam essas ofertas e tal. E, por fim, o total de usuários com medicamentos prescritos para depressão sobre o número de consultas anuais com o especialista, né? A ideia é se esse cara está sendo, de fato, atendido e revista a condição dele, ou se ele vai lá e pega medicamento e esse matriciamento, né, essa integralidade não é cumprida. Por fim, dos instrumentos, eu queria apresentar muito brevemente o quadro de gestão, porque ele também norteia um pouco a implementação desses indicadores da linha de cuidado, né? A gente também formulou esse quadro de gestão a partir das demandas e observações das equipes multiprofissionais dos municípios, né? Que, de novo, foi uma coisa muito muito explícita, né, para a gente, explicitada pelos profissionais, que muitas vezes eles precisavam de apoio da gestão e que isso seria desejável. Então, a gente fez essa tentativa de fazer um quadro que organizasse também a incumbência das secretarias, né? Então, a gente tem aqui os programas que precisam ser efetivados pelo município, né? Os indicadores relacionados a eles, depois vocês podem olhar com mais detalhamento lá no nosso material. Aí a gente tem uma classificação entre que não está implementado, em fase de planejamento, em fase de implementação, parcialmente implementado e totalmente implementado. Ou seja, isso dá para acompanhar se o trabalho de gestão está de fato sendo feito ou não, em que pé que ele está. Então, a revisão contínua, né, desses elementos para efetivar a linha de cuidado precisa ser acompanhada, né? Então, a gestão está dando subsídios para aplicação dos instrumentos ligados à linha de cuidado, como o PHQ-9 e aqui na segunda linha o questionário socioeconômico. Aquele município precisa, os municípios, né, precisam estabelecer o fluxo de serviços da linha de cuidado. O nosso material tem uma sugestão, mas a gente sabe que os municípios não têm os mesmos equipamentos, não têm os mesmos profissionais. Então, é desejável que cada município, de certa maneira, customize a sua linha de cuidado, né, de depressão. Então, isso também seria uma atribuição da gestão, né, operacionalizar isso. Também é importante, né, que no âmbito da gestão se defina o fluxo entre a rede de saúde e a rede intersetorial, né, como a UBS, os especializados, o CRAS, o CREAS, o Ministério Público, a Defensoria, né? Então, que seja possível fazer uma expansão dessa linha de cuidado para outros serviços ofertados pelos municípios, né? Outro aspecto importante, né? Esse material, né? Digamos que como produto teria um fluxograma, ele está sendo publicizado, né? As pessoas que chegam na unidade básica, elas podem
saber que caminho que elas fazem, se elas estão com algum problema ligado à depressão, né? Elas sabem que existe uma especialidade, como que ela chega lá, como que ela não chega, né? Outro aspecto importante da gestão é a definição de um plano municipal de matriciamento, né? Então, a implementação de um plano que incentive projeto terapêutico singular, consulta conjunta, consulta de saúde mental e atenção básica, e etc. Peraí, gente, aqui. Reuniões de equipes multiprofissionais para avaliação qualitativa da linha de cuidado. Então, a gestão tem que proporcionar espaço de discussão sobre a linha de cuidado com essas equipes multiprofissionais. A gestão precisa planejar a diversificação de estratégias de cuidado com a depressão. Então, ela precisa realizar um plano municipal de matriciamento que tenha essas, por exemplo, mais ofertas não medicamentosas, né? O plano de integração e informações dos usuários. Então, a gente sabe que a produção, né, de informação e a compilação dessa informação não é algo trivial. A prefeitura, a gestão, né, por exemplo, ela tem que, sim, se ocupar e ter um plano para coletar e estabelecer o armazenamento dessas informações, né? Então, ela precisa fazer também que essas informações circulem entre unidade básica e especialidade, né? Formação e implementação de um comitê de gestão e avaliação da RAPS, né? Que seria reuniões periódicas para integrar mais os serviços ligados à saúde mental com a unidade básica, que foi outra coisa que apareceu também muito forte, né? Geralmente é difícil o diálogo entre unidade básica e especialidade e pensar a rápido, né? E, por fim, o planejamento e vigilância da oferta medicamentosa no tratamento da depressão. Então, a ideia um pouco é que a gestão também se comprometa com uma, entre aspas, infraestrutura para aplicar e operacionalizar a linha de cuidados e as informações necessárias para a realização dos indicadores. E eu vou terminar, então, eu acho que eu falei quase já por 1 hora, deve estar chato, o pessoal já deve estar no quarto café, dormindo, sei lá, espero que não, mas acontece, né, gente? Eu quero terminar com 3 desafios que eu acho que a gente tem que que a gente tem que pensar, né, e a gente tem que dar conta de superar, né? Na implementação, no planejamento, monitoramento e avaliação da linha de cuidado. O primeiro é a questão da continuidade, né? É importante que a gente consiga, e isso é um desafio para a maioria das políticas públicas, né? Que a gente consiga, mesmo com as mudanças de gestão, dar continuidade para a implementação da linha de cuidado, né? Isso eu acho que é uma dificuldade permanente, né, do planejamento, mas que é algo que tem que estar no nosso horizonte, né, criar condições para dar continuidade a esses processos, né. O outro desafio que já tem programas federais que estão começando a auxiliar os municípios a enfrentar é a questão da digitalização, armazenamento e compartilhamento dessas informações, né? Que é algo que está cada vez mais em voga, né? Você conseguir digitalizar esses serviços, porque isso tornaria muito mais simples o compartilhamento de casos, esse matriciamento e etc, né? Então, eu acho que esse é um desafio que também tem que ser enfrentado. E, por fim, que eu acho que também é algo que tem que sempre estar no horizonte da formulação das políticas públicas e de uma linha de cuidado que pensa equipamentos, às vezes em nível municipal, mas muitas vezes em nível regional, né? Essa articulação interfederativa, né, entre município, estado
e eventualmente Ministério da Saúde e etc., né? Então, uma necessidade de estreitar essa articulação, né? Porque muitos municípios, dependendo de que lugar eles ocupam na rede urbana, que tipo de infraestrutura tem e etc., sozinhos não vão conseguir implementar a linha de cuidado, né? Então, a gente tem que pensar, a gente vai trabalhar município, região de saúde, estado, né? A gente vai trabalhar consórcios municipais, enfim, isso não é tanto da nossa discussão aqui, mas eu acho importante trazer, porque a gente precisa melhorar isso para pensar as escalas de planejamento e como é que isso vai efetivamente colocar de pé a linha de cuidado. Eu acho que é um pouco isso. A minha apresentação, eu fico feliz que sobrou um bom tempo aí para o debate, e aí eu abro para sugestões, críticas, angústias, né? Muitas vezes eu acho que esses momentos também servem para a gente compartilhar essas questões, tá bom? Eu agradeço de novo a atenção de todo mundo.